Olá, como tem passado? Vamos começar hoje o nosso estudo semanal da lição da Escola Sabatina e nesse trimestre vamos estudar sobre a carta de Paulo aos Efésios. Como eu não comecei o estudo na semana passada, vou dar uma breve introdução a esta carta e já vamos entrar na lição de número 2. Eu quero fazer antes um convite muito importante para você. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para todo internauta que tiver interesse de participar comigo semanalmente de uma live de estudo da Bíblia. Eu farei aqui lives semanais e o título vai ser Descomplicando a Bíblia. Toda semana eu vou escolher um tema para nós estudarmos na Bíblia, de qualquer área da vida, tá? E obviamente que ter a sua sugestão também será muito importante. Então eu vou pedir para você, depois de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, deixar o seu like, que é muito importante, vá até a descrição. Se quiser fazer agora, dá uma pausa, vai até a descrição e coloca ali o seu nome, e-mail, WhatsApp, porque através disso eu vou poder avisar você, lembrar você semanalmente desta live de estudo. Então será muito bom ter a sua companhia, se você quer se aprofundar cada vez mais no estudo da Bíblia comigo, ok? Eu vou dar dicas, não somente de interpretação bíblica, mas também vou abordar temas toda semana. A princípio, os internautas escolheram, a votação que eu fiz, o pessoal escolheu para ser na terça-feira à noite, 8 horas da noite. Então toda terça-feira eu pretendo fazer esta live com você. E se você estiver inscrita, eu vou poder lhe avisar, mandar o link das lives para você poder assistir depois. Então será muito importante, ok? Se inscreva, vai ser uma honra para mim poder seguir nesta nova jornada com você, ok? Outra coisa que eu tenho que informar aos meus seguidores, eu lancei recentemente para a editora God Books o meu novo livro, intitulado Sexo Espetacular, Princípios Bíblicos para quem não se contenta com uma vida íntima sem graça. Você pode pensar assim, mas como o Leandro lançou um livro desses? Claro que lancei, e com base no livro bíblico de Cantares. Neste livro de Cantares, há princípios extraordinários, tanto para a mulher quanto para o homem, viverem a sexualidade de uma forma plena, como Deus planejou. Veja, esse livro aqui eu não escrevi para nenhuma pessoa que é santinha e tem uma auréola sobre a cabeça, ok? Esse livro é escrito para pecadores, para pecadoras que desejam aprender mais desse assunto à luz da Bíblia, ok? Então aqui é um livro escrito por um pecador para outros pecadores. Você vai encontrar aqui uma linguagem bíblica direta, sem rodeios e sem frescura, porque não é minha característica enrolar as pessoas, ok? Então eu quero que você conheça esse material. Vou deixar também o link na descrição. E aquele que adquire, eu já assino o livro antes de enviar, tá? Caso você queira, no nome de outra pessoa, é só mandar uma mensagem no momento em que adquirir o livro e dizer, olha, assine este livro no nome de outra pessoa, não tem problema nenhum. Ou não assine o livro, também não tem problema nenhum. O importante é que você tenha este material. No outro momento, eu vou fazer mais uma live falando deste livro, tá ok? Bom, vamos então para a nossa lição. A lição de número 2 desse trimestre, o título do trimestre, não, dessa semana, O Grandioso Plano Divino Centrado em Cristo. Antes de eu explicar para você a lição dessa semana, deixa eu dar para você uma breve introdução, tá? Da carta de Paulo aos Efésios. Uma dica que eu dou para você, quando você for estudar uma carta, do apóstolo Paulo, Pedro, não importa, as epístolas, é muito importante que para você entender corretamente uma epístola, que você faça uma leitura geral desta epístola, tá? Aqui eu já vou dar algumas dicas de interpretação bíblica. Cada gênero literário da Bíblia tem uma forma, de ser interpretado, tá? No caso do gênero epistolar, as epístolas, é bom você ler ela como um todo, fazendo as seguintes perguntas: quem escreveu? Para quem escreveu? Quando escreveu? Com quais problemas lidou? Quais soluções apresentou para estes problemas? Então essas são algumas das perguntas que você deve ter em mente ao ler esta carta.
tá? Então eu sugiro que você faça isso, para você poder pegar o contexto geral e mais amplo da carta de Paulo, e aí ao longo do trimestre, com essas ideias em mente, após a leitura de toda a epístola, você vai entender e se aprofundar muito mais no conteúdo, tá? Essa é a primeira sugestão. A segunda sugestão é que você tenha um bom comentário bíblico ou uma Bíblia de estudo, tá? Para que você possa ler a introdução à epístola. Porque na introdução, né, o erudito bíblico, o teólogo preparou isso, ele oferece informações muito importantes sobre o contexto cultural, histórico, né, da carta, ok? Tanto que eu peguei agora aqui algumas dicas, algumas informações contextuais para apresentar a você antes da lição de número 2. E eu peguei essas dicas aqui que eu vou apresentar agora da Bíblia King James atualizada, uma edição de estudos. Eu estou agora lendo nesta versão. Eu gosto de a cada ano ler uma versão diferente da Bíblia. Estou lendo esta versão e esta Bíblia de estudo tem sido muito boa, tá? No próximo ano eu quero ler toda a nova versão transformadora, tá? E aí eu vou mudando. Então, com base nessa introdução, deixa eu apresentar para você aqui algumas informações importantíssimas para você ter em mente quando for ler Efésios de uma forma geral e quando for estudar a carta, né, com a ajuda do nosso guia de estudos, que é a lição da Escola Sabatina, tá bom? Bom, primeiramente, nesta Bíblia de estudos aqui, tá, da King James atualizada, os eruditos informam, né, que Éfeso foi a cidade mais importante do oeste da Ásia Menor, que era uma província romana que se encontra na atual Turquia, tá? E aí o que acontece? Éfeso, ela era uma cidade comercial. E por causa, obviamente, da afluência de muitas pessoas e de muitas culturas diferentes, o paganismo era bem forte naquele local. Por exemplo, nós encontramos no livro de Atos, capítulo 19, informação de que os habitantes de Efésios, os efésios, na verdade, os habitantes de Éfeso, né, eles tinham muito orgulho de um templo pagão construído em adoração à deusa Diana. E ali em Atos 19, 23 a 31, vemos que esta deusa romana, Diana, ela era chamada pelos gregos de Ártemis, né? Então foi nesse contexto que Paulo percebeu que neste meio pagão e nesta cidade cosmopolita, diríamos assim, ele percebeu que ali havia uma grande oportunidade de evangelização. Tanto que uma igreja foi fundada ali. Paulo realizou, obviamente, missões ali, e depois ele incumbiu pessoas, não é, de administrarem, darem aí uma solidez maior aos novos convertidos, entre eles Áquila e Priscila, sua esposa. Essa carta foi escrita por volta do ano 60 depois de Cristo e é uma das cartas que Paulo escreveu quando estava em sua prisão domiciliar em Roma. Qual é o tema da carta? Bom, aqui na Bíblia de Estudos temos uma informação bem interessante, que na primeira parte da epístola, né, da carta, o apóstolo Paulo faz um tratado teológico, tá, da doutrina cristã, né? E na segunda parte, ele apresenta a sua preocupação pastoral para com os seus filhos na fé. Quais são os assuntos tratados por Paulo na sua epístola aos Efésios? Ele trata do livramento total do poder do pecado, da vida regenerada, transformada pela graça, né? Fala do processo de santificação, fala do ministério da unidade de todos os santos, todos os crentes,
fala da união do crente com Jesus Cristo. Tá? E aí ele mostra aqui nesta carta também que existem duas realidades. A realidade terrena e a realidade espiritual. E por isso um dos conselhos mais importantes que ele dá se encontra no capítulo 6. Para nós usarmos a armadura espiritual de Deus, porque nós estamos em uma luta contra os poderes das trevas. Tá? Então, Paulo mostra esses assuntos. Escreve para esta igreja neste contexto. Tá? Então, tendo essa ideia e essas ideias iniciais e básicas em mente, você agora pode fazer uma leitura, tá, dos 6 capítulos da carta de Paulo aos Efésios. Tá? Faça essa leitura geral, tendo em mente as perguntas que eu lhe sugeri antes. Quem escreveu? O apóstolo Paulo. Para quem escreveu? Né, para os habitantes da cidade de Éfeso, para a igreja de Éfeso. Quando escreveu? Por volta do ano 60 depois de Cristo, quando ele estava na prisão domiciliar em Roma. E por que ele escreveu? Tratou de assuntos teológicos e depois do seu cuidado pastoral para com os seus filhos na fé. Então, e vai buscando quais foram os problemas ou quais foram os assuntos tratados, o que ele ensinou sobre aquele assunto, ok? E se teve algum problema, com qual foi a solução que ele deu ao problema, ok? Então eu queria dar esta aula introdutória, diríamos assim, para que você possa aproveitar melhor todo o estudo desse trimestre e para que você tenha agora aí uma das primeiras dicas, né, para você poder interpretar a Bíblia, ok? Algo que eu vou fazer com você todas as terças-feiras, às 8 horas da noite. Tudo bem? Bom, na lição de número 2, fala do grandioso plano divino centrado em Cristo. Um dos assuntos predominantes na carta de Paulo aos Efésios é que Deus deseja unificar tudo em torno de Cristo. A família da terra e a família do céu serão uma só, por meio de Jesus Cristo. Ok? Vamos então respondermos as perguntas agora do guia de estudos, perguntas que vão de domingo a quinta-feira. E aí abordamos toda a lição de número 2. Bom, a primeira pergunta, nós vamos encontrar a resposta, obviamente, lendo o início, né, da carta de Paulo aos Efésios. A primeira pergunta é: o que significa a expressão nas regiões celestiais, entre aspas, não é? Em Efésios. E aqui a lição nos apresenta realmente este termo. A lição fala, por exemplo, a Bíblia fala que nós habitamos nas regiões celestiais com Cristo. Veja que interessante. E também você pode ler Efésios 1:13, Efésios 1:20, todos os textos que a lição compartilha, Efésios 2:6, 3:10 e depois capítulo 6, verso 12. Esse termo, nas regiões celestiais, esse termo equivale ao lugar habitado por Deus, Pai, por Jesus Cristo, e onde o Espírito Santo também, obviamente, habitou, mas se encontra conosco aqui na Terra. Tá? Então, a expressão regiões celestiais equivale ao céu, morada de Deus. Você pode ler, por exemplo, 2 Coríntios 12, tá? Ali dos versos 1 a 4, o apóstolo Paulo fala de 3 céus. O céu atmosférico, o céu estelar e o paraíso. Né? O lugar onde Deus habita com os anjos e outros seres celestiais. Então, ele fala aqui em Efésios, né, aos Efésios, que quando Cristo foi vencedor sobre as hostes do mal, né, na cruz, e ele subiu aos céus, o fato de Cristo ser o nosso advogado e o nosso sumo sacerdote é como se você e eu estivéssemos lá. Ou seja, a presença de Cristo é a garantia da sua e da minha presença no reino celestial. Olha que bonito isso que Paulo está ensinando para nós. Depois ele usa o termo regiões celestiais ou regiões celestes, no capítulo 6, verso 12, para falar do conflito cósmico entre o bem e o mal, que se originou no céu. Tá? Então você lê também Apocalipse 6, tá? 7 a 9, você vê que o conflito cósmico entre o bem e o mal se originou no céu, se originou na morada de Deus,
quando Lúcifer, um querubim que havia sido criado perfeito, de acordo com Ezequiel 28, 12 a 15, ele se rebela contra Deus e deseja ser como Deus no poder e não no caráter. Como vemos em Isaías 14, 12 a 14. Então ele usa essa expressão para ensinar duas coisas. Primeiro, que a presença de Cristo no céu é a garantia da nossa presença lá, se nós permanecermos nele. E segundo, essa expressão nas regiões celestes ele usa também para nos ensinar que o conflito cósmico entre o bem e o mal teve origem no céu. Indo para a questão de número 2, leia Efésios 1, 7 e 8. Redenção é uma ideia frequente no Novo Testamento. Compare o uso desse conceito com Colossenses 1, 13 e 14, Tito 2, 13 e 14 e Hebreus 9, 15. Que temas essas passagens têm em comum com Efésios 1, 7 a 8? Os temas em comum, na verdade, é um tema em comum, não é? O termo redenção. Tá? O que acontece? A palavra grega apolutrosis, utilizada para redenção, tá? Em Efésios 1, 7 e 8 e outros lugares dessa carta, ela significa compra da liberdade de um escravo, tá? Ou pagamento pela liberdade de um cativo. Esse termo quer nos ensinar que Deus, por meio do preço pago através da vida de Jesus Cristo, que entregou-se na cruz por nós, Deus pagou para que nós fôssemos libertos, tanto do poder do pecado quanto da morte eterna. Existia uma ideia medieval de que na cruz Deus pagou um preço ao diabo. Isso é um absurdo, porque Deus não deve nada para o diabo. Então Deus não pagou nada para o diabo. O que Deus pagou foi o débito que o ser humano tinha para com a lei dele mesmo, Deus. Por isso que Colossenses 2,14 fala que Cristo aboliu o escrito de dívida que era contra nós. Ou seja, a palavra escrito de dívida, do grego quirógrafo, se refere a uma nota promissória. Então nós tínhamos um certificado de débito, uma nota promissória, e devíamos a nossa vida pela transgressão da lei de Deus. Então Cristo paga com a vida dele para que nós não tenhamos mais este débito, esta nota promissória ou escrito de dívida. Então na cruz Cristo cravou a condenação da lei sobre nós. E aí, todo aquele que aceita Cristo como Salvador pessoal, ele pega esta nota promissória, esse escrito de débito, e faz simplesmente isso aqui, ó. Teus pecados foram perdoados por Jesus Cristo. Então este termo redenção é muito importante, porque ele mostra o quê? Como disse, né, Alistair McGrath, quando a pessoa é redimida, ela torna-se um cidadão do céu em vez de um escravo da terra. Tá? Então esse é o significado do termo. Outro detalhe que devemos abordar aqui, e agora vamos para a questão de número 3, é que tudo, o plano de salvação, tudo, a administração do universo, tudo será centralizado na pessoa de Jesus Cristo. Na pergunta número 3, qual é o plano de Deus para a plenitude dos tempos e qual é o seu alcance? Em Efésios 1, 9 e 10, vemos que o plano de Deus é o quê? Unir tudo e todos sobre o governo de Cristo. Vamos ler esse verso? Isso aqui é muito importante para ajudar a você e a mim a termos um equilíbrio quando lemos ou lidamos ou discutimos assuntos, por exemplo, políticos. Qual é o ponto de equilíbrio? Você vai ver aqui que independente, né, de um partido ou de um candidato que você escolha, óbvio que há candidatos e pautas, há candidatos sinceros, mas que têm pautas diabólicas. Tá? Você tem que avaliar isso em primeiro lugar, pautas. Mas, tirando isso de lado, independente da preferência política que alguém tenha,
Nós devemos estar conscientes de que vai existir no universo todo apenas uma teocracia ou cristocracia. Nenhum governo, Deus não vai dividir o governo do planeta, o governo do universo com nenhum reino humano. Então isso deveria calibrar, diríamos assim, a nossa compreensão, as nossas questões ou opiniões políticas. Por quê? Porque se você focar as suas atenções para este mundo, você vai ter uma decepção muito profunda. Você tem sim como cristão que desempenha um papel. E um dos principais papéis é, como diz Spurgeon, a principal política do cristão é a de Mateus 7,12. Ou seja, eu não devo fazer para os outros aquilo que eu não quero que façam para mim. Ao mesmo tempo, o cristão tem que ser o sal da terra e a luz do mundo, como diz Mateus 5:13-16. Então, o seu papel é o quê? Por meio do seu testemunho, por meio do evangelismo e por meio do seu voto, você demonstrar defender os interesses de Deus para a sociedade. Porque quanto mais os interesses de Deus para a sociedade são postos em primeiro lugar, mais essa sociedade será saudável, próspera. E, obviamente, o mal reinará bem menos, ok? Entretanto, tenhamos em mente que tudo será unido em torno da pessoa de Cristo. E aí, ao mesmo tempo que você e eu fazemos o nosso papel como cristãos neste mundo, o nosso coração estará no reino celestial, no reino eterno. Ok? E aí, Efésios 1, aqui, versos 9 e 10, diz assim: E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, fazer convergir em Cristo tudo quanto existe. Todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra. Na dispensação ou na era, não é? Da plenitude dos tempos. O momento, né, a plenitude dos tempos será quando Cristo voltar em glória e majestade. E aí Deus vai fazer convergir tudo que há no céu e tudo que há na terra em Cristo. Então nós viveremos numa teocracia, numa cristocracia. E isso deve ser o motor propulsor para o seu testemunho, para as doutrinas que você abraça e para as pautas que você defende. Porque veja bem, se você não defender as pautas de Deus desde agora, como é que você vai se preparar para ser um cidadão do reino dos céus quando Cristo voltar? Não tem como. Então desde agora, você e eu precisamos nos pautarmos em tudo aquilo que honra e glorifica a Deus, independente daquilo que seres humanos nos digam. Vamos para uma outra parte da lição. Compare os usos do conceito de herança em Efésios 1, 11, 14 e 18. Por que esse conceito é importante para Paulo? Na carta aos Efésios, Paulo usa também, por algumas vezes, o termo herança. Com qual propósito? Olha que interessante. Ele diz que por causa da morte de Cristo na cruz, os cristãos recebem uma herança de Deus, a vida eterna por meio de Cristo, mas não apenas recebem, os cristãos se tornam herança de Deus. Olha que coisa bonita e forte isso. Com o propósito que? De nos dar todas as garantias de que a vitória de Cristo é também a nossa vitória. Então, quando Paulo diz que o cristão, além de receber a herança da vida eterna, ele se torna herança, você pode ler Efésios 1,14, capítulo 3, verso 6 e também capítulo 5, verso 5, quando Paulo diz que você também e eu somos uma herança de Deus, ele está mostrando o nosso valor. Ele quer mostrar o quanto você e eu temos valor diante de Deus. E uma das melhores formas de trabalharmos a nossa autoestima é olharmos para o nosso valor à luz da cruz. Quando você se sentir não tão importante, quando você se sentir feio ou feia, lembre-se que o seu valor é proporcional à vida da segunda pessoa da Trindade. Ou seja, o valor seu é infinito. Você e eu valemos a vida da segunda pessoa da divindade.
Então isso nos ajuda num processo psicoterapêutico, né? Se você trabalhar a sua autoestima com a ajuda da psicoterapia e, acima de tudo, utilizar-se da ideia central aqui de Paulo de que você é uma herança de Deus e não que você apenas recebeu uma herança, e que, portanto, você tem muito valor para Deus e que o seu valor é proporcional à vida da segunda pessoa da Trindade, isso vai contribuir muito para o seu processo terapêutico. E agora estamos chegando na questão de número 5. Na questão de número 5, vemos que em Efésios 1, 13 e 14, Paulo contou brevemente a história de conversão de seus leitores. Quais foram os passos dessa história? Ele diz o seguinte: quais foram os passos? Primeiro, que quando a pessoa aceita Cristo como Salvador, vem o segundo passo. Essa pessoa é selada com o Espírito Santo. Ele usa essa imagem ou metáfora do selo para nos ensinar algo de muito valioso. E aqui eu vou mostrar para você o que Deus quer ensinar com esta metáfora ou imagem do selo. Vamos ler Efésios 1, 13 e 14. Vou explicar e aí finalizamos a nossa lição da semana, tá bom? Efésios 1, 13 e 14 diz assim: Nele, ou seja, em Jesus, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Você que é um pentecostal e não fala em línguas, você precisa prestar atenção nisso aqui. Irmãos sinceros ensinaram para você que a pessoa que tem o selo do Espírito Santo e depois é batizada com ele, isso é evidenciado pelo falar em línguas. Isso não é correto. Tá? O que acontece? Em nenhum texto bíblico é ensinado que você demonstra ser selado e depois batizado com o Espírito quando você fala em línguas. Isso faz parte quando a pessoa recebe esse dom espiritual. Na verdade, quando você lê 1 Coríntios 12, mais especificamente o verso 11, quando fala que o Espírito Santo escolhe os nossos dons, independente do dom espiritual que você tenha, isso já evidencia que você é selado e depois batizado com o Espírito Santo. As exceções, como em Atos 10 e Atos 19, as exceções de pessoas que falarem línguas após o batismo com o Espírito Santo, essas exceções não são a regra, porque Deus não dá o dom de línguas para todos. Tá? Então, se você é um pentecostal e não fala em línguas, você tem que parar de se culpar e de trazer dor para você mesmo e atormentar a sua vida espiritual com base numa crença errada de que se você não fala em línguas, você não tem o batismo com o Espírito Santo. Isso não é verdade. Ok? Então tira isso da sua mente. Independente do dom espiritual que você tenha, se você tem um dom espiritual ou mais, e se você manifesta na sua vida o fruto do Espírito, que é composto por 9 qualidades de caráter, como diz Gálatas 5, 22 e 23, você tem sim a presença do Espírito Santo na sua vida. Ok? Então pare de se culpar. Pare de depreciar-se. Tire essa crença limitante da sua mente. E aqui é dito então que depois que a pessoa ouve a palavra da verdade e aceita a salvação, a pessoa é selada com o Espírito Santo da promessa. E qual é a função deste selo? Lembre, o selo ele tinha duas principais funções. Um monarca, por exemplo, tinha um selo no formato de um anel e ele selava aquele documento, demonstrando que aquele documento era autêntico e que pertencia a ele. Então, quando você é selado pelo Espírito Santo, você passa a pertencer à família de Deus. Nós somos agora adotados como filhos. Éramos filhos antes do pecado, mas o pecado nos tornou o quê? Inimigos de Deus, como diz Romanos 5:9. Mas Cristo reconciliou com Deus o mundo,
como ensina 2 Coríntios 5, 18 a 21. E quando aceitamos a Cristo como Salvador, recebemos uma herança, nos tornamos herança e somos selados com o Espírito Santo, como um sinal de que agora pertencemos à família de Deus. Só que o selo, além de mostrar que você pertence a alguém, ele também demonstra que você é protegido, que você tem uma proteção. Na Bíblia o selo tem esse outro significado, proteção, garantia. E qual é a garantia que o Espírito Santo te dá quando você aceita Cristo? Efésios verso 14, ó. Que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus para o louvor da sua glória. Então o que acontece? Quando você aceita Cristo como Salvador, o Espírito Santo marca, sela o seu coração com a certeza de que você vai receber a segunda parcela da herança eterna à volta de Cristo. Então o Espírito Santo é a primeira parcela da eternidade. Na volta de Cristo, você recebe a segunda parcela. Então o Espírito Santo ele marca o seu coração, marca a sua mente com a certeza de que você pertence à família de Deus, de que você é propriedade de Deus. Ele mostra também para o reino das trevas que você pertence a Deus e ao mesmo tempo o Espírito Santo é a garantia de que você vai receber o restante da promessa, a segunda parcela da eternidade, quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Então, em resumo, a presença do Espírito Santo, o selo, a convicção interna que ele dá a você de que você é um filho ou uma filha de Deus, a presença do Espírito, o selo é a primeira parcela da salvação eterna. E a segunda parcela da salvação eterna você vai receber na segunda vinda de Cristo. Em resumo, esta é a nossa segunda lição, tá, do trimestre em que estamos estudando sobre a carta de Paulo aos Efésios. No sábado, eu já vou disponibilizar para você a lição de número 3, em que nós vamos continuar estudando a carta de Paulo aos Efésios. Tá bom? O título da próxima lição é O Poder do Jesus Exaltado. Vamos aprender mais doutrinas, ensinamentos preciosos que Paulo reparte conosco na sua carta aos Efésios. Ok? Se você tiver qualquer sugestão para esse novo formato, né, do nosso estudo da lição, por favor, escreva aqui nos comentários. Tá? É muito importante, eu quero poder atender às suas expectativas. E não se esqueça de, na descrição, após você curtir, após você se inscrever no canal, isso é muito importante, ok? Para mostrarmos a relevância desse conteúdo para o Google, né? Vale até a descrição, se inscreva na minha lista de participantes das lives semanais, para que eu possa ter uma comunicação mais direta com você e relembrar você dos nossos estudos. Ter as suas sugestões de temas também será muito, muito importante. Eu vou fazer também um vídeo nesta semana para abordar um outro tópico aqui de Efésios, que não foi possível abordar aqui por causa do tempo, que é o versinho 4, que fala da predestinação. Possivelmente você ficou com esta dúvida, ou venha a ficar ao ler Efésios 1. Então eu farei um vídeo, ok, em apoio, mas aí eu vou explicar Efésios 1:4 e vou mostrar para você o que é a predestinação bíblica. Óbvio, é um assunto muito amplo, mas eu vou mostrar para você alguns tópicos dos principais, especialmente como interpretar Efésios 1:4. Tudo bem? Que Deus abençoe a você. Não se esqueça também de, na descrição do vídeo, conferir este livro aqui. Vai ser uma bênção, viu? Para a sua vida conjugal, para a sua vida sexual. Se você ainda não é casado, mas já está num processo de noivado, é um material muito interessante para ajudar você. Ou se você é um jovem também, mas quer viver o plano de Deus no casamento, esse é um livro muito interessante para te ajudar, tá bom? Obrigado por sua companhia. E então nos vemos no sábado, quando eu já disponibilizarei a próxima lição. Que Deus guarde a você e até nosso próximo estudo.